Olá pessoas, eu sou o João Eu sou o Vinícius. e agora, depois de 5 anos, a Por gente aí. revivendo um projeto antigo. Mas agora um pouco mais capacitados, um pouco mais velhos e mais graduados também. Isso, devidamente formados, agora voltando a ler. Só que numa proposta um pouco diferente agora, em que a gente está basicamente gravando conversas informais que a gente já tinha a respeito de livros que a gente lê. O livro em questão é a Odisseia, ela é dividida em 24 cantos, então ela já vem com a separação pra gente ler em partes ela. E aí a nossa proposta é a gente ir lendo um canto de cada vez e conversando com isso, como um clube do livro. Ou seja, como é um clube do livro, a gente não vai contar toda a história de cada canto toda vez. A gente vai assumir que as pessoas leram, assim como eu assumi que o João leu quando a gente gravou. Assumi não, né? Porque eu perguntei. Isso. Spoiler. Evidentemente a gente tá gravando a introdução depois de ter gravado o episódio, porque a gente esqueceu de fazer uma introdução quando a gente gravou. A gente esqueceu de fazer um encerramento também. Mas a gente fez um desenvolvimento, só faltou a introdução e a conclusão. Exatamente. Acho que vale dizer sobre o que se trata esse texto que a gente tá lendo, né? Odisseia. Bem, vem o filme do Nolan aí. Não é por isso que a gente está tratando da Odisseia, mas, enfim, já fica a relação. Que mês que vem tem um filme dele sobre esse texto. É um livro muito famoso nos Estados Unidos, é o principal livro de literatura, acho que leem nas escolas nos Estados Unidos. E por algum motivo é um texto grego, né? Não sei por que nos Estados Unidos é tão relevante. E aí a gente decidiu reviver esse projeto, aproveitar essa coisa que a gente fazia 5 anos atrás para ler esse livro. No meu caso é bem uma desculpa para eu ler a Odisseia finalmente. Eu também. É muito mais fácil se comprometer a ler um livro quando tem mais gente lendo ele junto. Né? Se depender de fazer compromisso só comigo, eu vou furar comigo mesmo. Exatamente. E acho que vale dizer sobre o que se trata o texto, né? A Odisseia conta a história do Odisseu, ou Ulisses, na versão latina, que é um dos heróis da Guerra de Troia. A Guerra de Troia é narrada na Ilíada, né? O fim da Guerra de Troia é narrado na Ilíada. E o Odisseu é um dos heróis da Guerra de Troia, que passa 10 anos na guerra, só que na volta dele para casa dele, na volta dele para Ítaca, ele acaba sendo... Ele é detido no caminho em várias oportunidades, e com isso ele passa 10 anos até retornar a Ítaca. A Guerra de Troia em si dura 10 anos e o retorno dele dura mais 10. Então, sim, é 20 anos desde que ele saiu para ele retornar para casa. Exatamente. Dando o spoiler de que ele retorna. Né? É evidente. Que é um spoiler dado no primeiro canto do livro, então não tem problema. Os deuses dão esse spoiler, então a gente pode. E justamente a jornada dele ser tão longa de volta para casa envolve várias aventuras que ele tem com seres mitológicos e envolve muito a ação dos deuses. E a Odisseia é esse grande épico, esse segundo grande épico da literatura grega e da literatura mundial, um dos textos mais importantes da história, e que a gente se propôs a ler canto a canto. Isso, com uma frequência que só os deuses vão saber. Justamente. O ideal é que fosse semanal, mas a gente não garante. Faremos o possível. Isso. Faremos o possível. E é isso, fica o convite. Não sei se vale comentar de... Convite para acompanhar e ler. Caso não tenha lido ainda o primeiro canto, ouve o programa, se achar que é legal, lê com a gente. Como o Vinícius disse, a proposta é mais ser uma conversa entre dois amigos que leram o mesmo texto e estão discutindo sobre ele. É uma coisa que a gente fazia aqui, só que a gente não gravava. E agora a gente está se propondo a gravar. E a ideia não é ser um tom professoral, da gente dizer o que está acontecendo no texto, explicar as coisas. No primeiro episódio a gente faz até um pouco isso, por ser o primeiro episódio, mas a proposta é mais ser descontraído e discutir o texto, conversar sobre algumas curiosidades que a gente saiba. Isso. E também, como o João falou, com comentários gerais que a gente achou interessante ou não. Assim, mas vocês não falaram de tal coisa. A gente não achou interessante. Isso. E se tiver alguma coisa que vocês acham interessante comentar, que a gente não tenha comentado, que passou despercebido pela gente, ou porque a gente não achou relevante, porque como a gente se conhece, talvez a gente não ache relevante comentar, mas se algum de vocês achou interessante, manda mensagem pra gente, a gente pode comentar no episódio seguinte, explicar alguma coisa que ficou confusa. Enfim, fiquem à vontade. Dá pra mandar... Onde que dá pra mandar os comentários? Dá pra mandar
Tem a minha DM no Instagram, a sua e a do podcast. Isso. Tem um e-mail também, se alguém quiser escrever uma coisa longa pra colocar no e-mail. Isso. Acho que tá tudo linkado na descrição do... Acho não, né? Vai estar tudo linkado, eu vou fazer isso. Na descrição do episódio. E nos próprios agregadores de podcast também tem espaço pra comentar. Então, novamente, fica o convite para ler com a gente. Eu não sei se vale comentar de traduções, mas eu tô lendo várias traduções, cada hora eu leio uma parte em uma, e tô lendo também no texto original. E você tá lendo a tradução do Frederico? Frederico Lourenço, que ele traduziu para Penguin, é um tradutor português, que é uma edição, assim, é a única que eu li, mas eu recomendo. Eu não sei como ela é em relação a outras, porque eu não li outras, mas ela é muito boa, ela tem uma introdução que é bem longa e muito boa. Boa parte dos comentários que eu fiz, eu tirei dessa introdução. Ela tem algumas poucas notas de rodapé que ajudam também, e ela tem uma linguagem bem tranquila de acompanhar. Você não fica dependente de saber grego para entender a tradução para português. Exatamente. Um comentário geral sobre traduções. Quando eu trabalhei com a Odisseia, a gente leu várias traduções diferentes para português, e a do Federico era uma das mais interessantes, mais acessíveis, mais fáceis de ler, mais gostosas de ler, e que mantinha uma boa precisão com o texto. A do Christian também é muito boa, só que a do Christian, eu acho, os lugares que eu encontrei ela para vender, ela é um tanto mais cara. Eu não sei se o Haroldo traduziu a Odisseia também. Eu sei que ele traduziu a Ilíada, a tradução dele da Ilíada é bem famosa. Não sei se ele traduziu a Odisseia. Tem a tradução do Trajano, que é uma tradução um pouco menos acessível, é um texto mais complexo, costuma-se dizer que é um português mais helenizado, mais rebuscado e difícil de entender, mas é uma tradução famosa, é a tradução da 34. Helenizado, no caso, próximo do grego. Isso, Tem gente que brinca que para apreciar a tradução do Trajano, você precisa saber grego. Outro ponto da tradução da Penguin que eu tô lendo é que é barato também. Os livros da Penguin costumam ser acessíveis. Eu comprei o box da Ilíada e da Odisseia juntos e acho que foi R$80, R$90 os dois. E são textos grandes, os dois. Acho que é isso. Tem traduções de outras línguas também, não sei se alguém vai se aventurar a isso. Em inglês deve ter bastante, é um texto bem, sim, bem corrente. As traduções que eu estou lendo são as traduções inglesas. Em inglês, estadunidenses também. Enfim, é isso. Então fiquem agora com o primeiro episódio, que a gente fala um pouco do primeiro canto. Leu o livro? Li o canto. O que você achou? Acontece menos coisa do que eu esperava pro Odisseia, né? Quer dizer, eu já sabia, mas... Eu achei que ela ia começar mais intensa. Acho que tem essa expectativa de que a Odisseia, por ser esse canto de jornada de volta do Odisseu, ele tenha mais ação do que a... Que a Ilíada? Eu ia dizer do que a Ilíada, mas a Ilíada tem muita ação. Então, não se compara. A Ilíada acho que tem mais ação até. Mas a Odisseia costuma ter uma imagem mais dinâmica do que a Ilíada, até por ser um texto que não é cronológico, um texto que tem um protagonista claro. Eu fui só uns 5 cantos pra frente. E só lá no quinto que vai chegar no Odisseu e mostra ele no final da jornada. Exatamente. Isso é curioso da Odisseia, porque ela justamente ela não segue uma cronologia, né? Ela começa no fim, ao contrário do que se esperaria, né? Ainda mais sendo um canto de jornada, né? Então ela tem 6 ou 5 cantos que acontecem no presente, e o resto da história a gente conhece pelo Odisseu contando, né? Desculpa o spoiler. Não sei se tem muito spoiler num texto de 2.800, 700 anos. Bizarramente antigo, né? Quando coloca nesses termos, que é quase assim, 3.000 anos. Ele é antigo para os gregos clássicos também. Exatamente. A introdução da versão que eu tô lendo fala que a língua do Homero não é uma língua que foi falada em nenhum momento. E para os gregos clássicos, que é do 4º, 5º a.C., já era difícil ler. Exatamente. Já era um vocabulário muito específico. Isso é bem curioso dos textos homéricos, especialmente da Ilíada e da Odisseia, é que são textos de uma linguagem completamente artificial.
é bastante seguro dizer que nunca, em nenhum momento, nenhuma civilização grega, nenhuma sociedade grega falou esse grego. É um grego criado para a poesia de Homero. Isso é artificial, ao contrário das outras línguas, que são todas naturais e nascem de uma horta. As línguas são naturais. Como linguista, sou obrigado a dizer que as línguas são naturais. Elas advêm de uma faculdade natural do ser humano, portanto, são naturais. Você falou que elas são antigas, que a gente falou que é antigo, né? Século VII, VIII a.C., mais ou menos. Isso. E ela conta uma história que é ainda mais antiga. Que é ainda mais antiga. Que dá pra jogar pra 1100 e 1200 a.C. Exatamente. E é uma coisa engraçada, porque isso pega no final da Era do Bronze. Uhum. E no texto do primeiro canto, você consegue ver referências a bronze e a ferro. Então, dá uma ideia de que ele quer mostrar um período que é um pouco na Era do Bronze, só que ele está escrevendo no período da Era do Ferro. Então, mistura um pouco o metal que ele tá, assim, nada a ver, mas mistura um pouco o metal que ele tá usando no meio da história. Que o clássico é que as armaduras são feitas de bronze, né? Isso é uma coisa bem mitologia grega. Mas toda essa... Isso é muito curioso porque toda essa tentativa de historização dos dois textos homéricos, tanto a Ilíada quanto a Odisseia, é sempre muito complicada. Porque não só é um texto que a gente acredita ser do século VII, do século VIII, antes da Era Comum, em uma linguagem que não existe, escrito por um autor que a gente talvez comente daqui a pouco, que provavelmente não existiu. O autor não existiu, a língua não existiu, de alguma forma o texto está aí. Exatamente, e é um texto que se perpetuou por tradição oral. Ele tem, segundo a introdução, tem umas marcas de oralidade e umas marcas de improviso. Uhum. E coisas inconsistentes, que dá a ideia Sim. de que quando a pessoa pensou de improviso numa última parte, ela esqueceu algum detalhe de outra. E nessa tentativa de historização é sempre muito complicado, até porque a gente nem sabe onde fica Troia. A gente tem noção de mais ou menos que lugar Homero está se referindo como a cidade de Troia e o que seria, onde mais ou menos ficaria Troia, porque ele descreve rios, ele descreve a paisagem, mas a gente não consegue encontrar um sítio arqueológico de Troia. O que é muito estranho de se pensar se o texto tivesse alguma historicidade nesse sentido, de que a grande guerra do período épico, dos textos épicos, ela não deixou nenhum vestígio arqueológico. Todas as tentativas encontraram uma cidade na costa da atual Turquia, mas ela não corresponde à grandeza do que seria Troia e não faz sentido com as descrições do Homero. E eu lembro que o arqueólogo, eu tô fazendo aspas visuais aqui, que encontrou, se eu não me engano, um cara rico, que falou, vou procurar Troia. Aí ele começou a escavar, achou uma cidade e falou Troia. Sim, não é muito metodológico, não é muito científico o que ele estava fazendo. Então é de se desconfiar de que o que ele encontrou de fato é Troia. E as descrições do Homero também são imprecisas, até porque ele não é um historiador, ele é um poeta, e que está relatando um texto que se perpetua por gerações, que provavelmente não é um texto de autoria dele, se é que ele existiu. Então é complicado a gente se ater a o que o Homero está descrevendo é algo factível desse tempo ou de outro tempo, há uma grande mistura de tempos e lugares nos textos homéricos. A geografia homérica é diferente da geografia real, por assim dizer, da geografia histórica da Grécia. Homero descreve ilhas que não existem. Você vai falar que a Ilha do Calypso não existe agora. Para além da Ilha da Calypso, tem outras ilhas e outros povos que ele narra. Você vai falar que ele não encontrou o Cíclope numa ilha também. Ele inventou isso. Enfim, é uma geografia mitológica, por assim dizer. Uma geografia poética. Embora haja muitas correspondências, né? Uhum. O que é curioso de se pensar é que, sendo um texto aí de uma perspectiva histórica, sendo um texto escrito, ou pelo menos foi trazido para o papel, né? Foi preservado desde o século VII, antes da Era Comum, o que ele descreve são coisas que existiam, pelo menos, no período arcaico. Então isso é sempre curioso, de que tudo que o Homero está descrevendo eram coisas que pelo menos existiam no mundo dele, né? Então ele sabia o que era ferro, ele sabia o que era bronze. Uhum. Há outras incongruências nas descrições dele de bigas, se eu não me engano. Preciso conferir essa informação outra hora, mas se eu não me engano, o Homero nunca viu uma luta de bigas. Então ele descreve muito mal as lutas de biga. É igual o Kant descrevendo obra de arte. Exatamente. O cara nunca saiu da cidade dele e quer falar o que a obra em outro museu tá dizendo. Exatamente. Até porque você pensar na dimensão que é tanto a Ilíada quanto a Odisseia, mas especialmente a Odisseia por conta da jornada, de que o Odisseu vai indo de ilha em ilha,
percorrendo um longo caminho desde Troia até ele voltar para Ítaca. Homero nunca visitou esses lugares, provavelmente, né? Homero talvez nunca tenha saído da costa a costa leste do Egito. Porque é um mundo em que as viagens são muito difíceis, né? Já diria Odisseia, né? As viagens são muito difíceis de serem feitas, então o Homero nunca conheceu os lugares em que ele supostamente narra. E se alguma coisa aconteceu tal qual a Guerra de Troia na vida real, muito provavelmente é muito diferente do que está nos textos. Porque eu duvido um pouco que tenha tantos deuses ajudando na história igual tem, pelo menos no primeiro canto, e que vai continuar nos cantos seguintes. Sim. Isso é muito legal da presença dos deuses, né? De que eles são personagens muito ativos. Né? O que me pareceu que talvez tire um pouco da atividade dos próprios personagens humanos. Assim, ele se perde porque um deus quis, ele consegue voltar, ou não, né? Para não dar spoiler. Porque os deuses decidiram. Sim. O Telêmaco, no canto 1, fica muito claro que ele vai pra frente, as próximas ações deles é o que a Atena organizou pra ele fazer. Ela narra, você vai primeiro em tal ilha, depois em tal ilha. E dando spoiler, ele vai nessas duas ilhas nos dois cantos seguintes. Então, eles têm tanto controle da situação, os deuses, que parece que tem pouca ação dos próprios humanos. Eu acho que é curioso pensar a ação dos deuses, porque nós estamos quase 3.000 anos depois analisando um pensamento que à época era um pensamento religioso. Né? Nós não conseguimos olhar com esse mesmo olhar religioso porque nós não fomos criados nessa cultura da religião grega. E à época também, acho que não se pensava religião como algo à parte, claro, como uma categoria à parte, igual a gente pensa hoje. Claro, mas uma coisa muito mais... Tá muito mais dentro da cultura e da sociedade. É meio indistinguível o que é cultura, o que é religião, o que é costume. Sim, mas o ponto de pensar os deuses, eu acho que é pensar que eles não são simplesmente agentes que estão comandando os homens, os seres humanos. Eles também são... o comando dos deuses também é uma expressão humana. Né? Pensar que os deuses também são um produto da ação humana. Nessa perspectiva de que é um duplo caminho. Né? Não só os deuses ordenam os homens, e os homens não têm ação, mas de que o ordenamento dos deuses é algo humano também por trás. Mas no primeiro canto fica bem claro a relação dos deuses. O canto abre, né, com os deuses numa reunião, aparentemente comandada por Zeus, decidindo sobre o Ulisses. E eles citam que o Poseidon, que é quem faz o Ulisses demorar tanto e se perder, não está presente. Eles decidem sem a presença dele. E esse começo do primeiro canto explica por que ele não volta para casa. Não é culpa do Poseidon, e ele está bravo porque Ulisses cegou o filho dele, que é o Ciclope Polifemo. O primeiro canto também dá spoiler, né? Ele vai falar sobre Ulisses, que ficou 20 anos perdido e vai voltar para casa. Exatamente. Então a gente fala isso, não é spoiler, já que os próprios deuses falaram. São 10 anos de guerra e 10 anos tentando voltar para casa. Isso. Que bate um pouco com algumas outras pessoas da Guerra de Troia. Mais ou menos. O Menelau, que vai ser citado, tem uma nota de rodapé no primeiro canto. Menelau, também 10 anos de guerra e 7 para voltar. Então, tá quase. E como o Menelau voltou, a gente sabe que esse começo se passa entre o final dos 7 anos do Menelau e o final dos 10 anos do Ulisses. Então ficam uns 3 anos aí antes do Ulisses voltar, pelo menos, que tá se passando esse começo. Daria pra tentar fazer uma marcação também, porque ele menciona o Orestes logo no primeiro canto, né? E o Atena, ou Telêmaco, eles comentam de que o Orestes já se vingou da própria mãe, da Clitemnestra e do Egisto. Mas dá pra colocar isso na Guerra de Troia? É porque Orestes é o filho do Agamenon, o rei dos heróis na Guerra de Troia. E o Agamenon consegue retornar para Argos. E no retorno dele, logo que ele chega em Argos, ele é assassinado pela própria esposa, a Clitemnestra, com a ajuda do amante dela, o Egisto. Que é citado no começo do primeiro canto também. Exatamente. E algum tempo depois, o Orestes, que estava exilado, que é o filho deles, retorna para Argos e se vinga pela morte do pai. E como é cantado no primeiro canto que Orestes já se vingou, então a gente sabe que toda essa história já aconteceu. O problema é traçar a cronologia dessa história.
O problema Isso, é que tipo- são 10 anos de Guerra de Troia. Alguns lugares vão dizer que são 7 anos até o Orestes voltar do exílio, o que faria algum sentido nessa cronologia de 20 anos do Odisseu. O problema o é que Agamemnon volta com Menelau? eu acredito que ele volte antes. Mas o problema é que cada fonte vai tratar o tempo de uma forma, né? Eu estou baseando esses números no texto que eu trabalho da Oresteia, que é um texto posterior. Então, e eles não se costuma respeitar tanto essa... Como são muitas fontes divergentes sendo produzidas na literatura grega e a gente tem muito pouca coisa preservada, os números variam muito. Uhum. E é curioso, você falou dessa inconsistência de textos, porque quando você vai para textos em mitologia grega, é muito menos uniforme do que se costuma pensar. Os deuses são tratados de forma muito diferentes, em histórias diferentes. Isso difere, vou dar a terceira vez a palavra, de como a gente pensa retroativamente em mitologia grega, como uma coisa fechada. Você tem nesse mesmo texto, inclusive, uma história, quando eles falam sobre o Atlas, acho que o Zeus fala sobre o Atlas no primeiro canto, o que ele descreve é uma versão diferente da que a gente está acostumado, que a gente está acostumado com a Hesíodo. O Atlas que eles falam é um titã que a função dele é cuidar dos pilares que sustentam o céu. E a história que a gente está mais acostumado, que tem no Hesíodo, o Atlas não está cuidando dos pilares, ele está ativamente sustentando o céu nas costas. O que encaixa mais como um castigo depois da guerra Deus e Titãs. Então, já tem um exemplo aí de como você tem histórias diferentes para os mesmos deuses ou para os mesmos acontecimentos mitológicos. Eu costumo brincar que as pessoas costumam pensar nos deuses gregos como super-heróis. Que eles têm os seus próprios poderes e eles agem assim como eles bem entenderem. E não é exatamente isso, além deles terem muito mais capacidades que as pessoas costumam atribuir a eles, né? É sempre bom lembrar que o Poseidon, além de ser o deus, entre aspas, dos mares, ele também é o deus dos cavalos, ele também é o deus dos terremotos e de uma série de outras coisas. Eu acho que tem um epíteto que atribui a ele de o treme-terras. Sim, e é maravilhoso. E é isso, os deuses têm vários epítetos e vários deles ressaltam os diferentes atributos dos deuses, né? Zeus, costumam pensar em Zeus como um deus do relâmpago ou um deus dos céus, mas acima de tudo ele é o rei dos deuses, o pai dos deuses. Né? Tanto que um dos epítetos mais comuns de Zeus é Deus Soter, que é Zeus soberano, né? Zeus salvador. Esses epítetos que a gente está falando, que são essas descrições pequenas, assim, depois do nome, né? Tipo Alexandre, ou Grande, ou Poseidon, ou Deus dos Mares e tal. Aparece muito aqui a Glaucopis Atené, que é a Atena de olhos, o que você quiser aí. Os Glaucopis seriam claros, né? Os Glaucos. Glauco é meio que cinza, mas é um cinza brilhante, né? Talvez um prateado. Então, é mais uma referência de que Atenas de olhos claros, e aí vários tradutores traduzem de diferentes modos, né? Atena de olhos verdes, Atena de olhos glaucos, como eu prefiro, Atena de olhos azuis, tem gente que usa Atena de olhos cinzentos, e uma tradução que eu acho interessante também, que é Atena olhos de coruja. Mas o cinzento seria de, tipo, um esbranquiçado? O glauco? Eu acredito que é só uma referência a ser olhos claros, assim, olhos brilhantes, talvez. Ok. Se for cinza, ele bate com a descrição do Percy Jackson, então. Mas o que eu acho... Aí, se ele for claro, de tipo, pessoas de olho verde, de olhos verdes e azuis têm olhos claros, bate com a do Frederico Lourenço, que é da Penguin. Sim. Eu acho curiosa a tradução por Atena olhos de coruja, né? Porque tem essa imagem, então, da coruja como talvez essa figura que você vê à noite e os olhos refletem, né? E como a coruja é o animal de Atena, você faz a associação entre o animal e a deusa. Agora que eu pensei, em dois momentos, no primeiro canto, na verdade, uma vez só, acho que depois acontece em outro canto, ela interage disfarçada com o Telêmaco, e depois ela se transforma num pássaro e voa. Só que não fala qual pássaro que é. Quando chegar lá, eu te digo. Se tem referência a isso, né? Não, vai ser mais pra frente se falar qual pássaro que é? Porque só falou pássaro aqui. Sim. Inclusive é engraçado que ela chega disfarçada, só que ela sai se transformando em pássaro. Que parece quebrar um pouco a ideia do disfarce.
Que assim que ela sai, o Telêmaco olha e fala, ok, ela é uma deusa. Exatamente. Acho muito bom que o Telêmaco fica pensando, depois que ele teve toda a conversa, ele fica pensando, nossa, eu acho que eu acabei de ter um diálogo com uma deusa, né? O que é engraçado, porque a gente falou que os deuses interferem muito na história, eles guiam, de certa forma, a história, diretamente falando com os personagens e falando o que eles devem fazer, só que por algum motivo ela não se revela enquanto deusa, ela se disfarça pra fazer isso. Sim. Tem algum motivo pra isso? Existe a situação da, em teoria, a forma dos deuses ser uma forma muito majestosa para a presença humana, né? Tanto que existem personagens da mitologia que são mortos de simplesmente terem contato com a forma divina dos deuses. Mas ela não precisa mentir. Mas os deuses costumam fazer isso de se transfigurarem em humanos ou em animais, né? Zeus que o diga, fazendo filho em forma de bicho. Mas é curioso, a Atena assume a forma de Mentes, né? Uhum. Filho de não sei quem, de não sei aonde. Isso, o que é muito útil porque ela se transforma num amigo do Odisseu pra encontrar o Telêmaco, disfarçado, e o Telêmaco não sabe quem é Mentes. Mas a gente também não sabe. Não, obviamente a gente não sabe, mas a gente também não sabe porque tanto o Mentes como o patronímico que ela se atribui, quanto a ilha a que ela diz que o Mentes não existem. Não há outra referência a isso. Não existe uma ilha que faça sentido com a ilha que o Mentes se atribui. Ela pode ser só mentira, então? É mais provável que Homero tenha inventado uma ilha do que ativamente Atena ter mentido, porque não faz sentido ela mentir. O nome dela Mentes, né? Infelizmente. Mas Mentes não é mentira em grego. Não, mas o que eu tô dizendo, o Telêmaco, quando o Odisseu saiu, ele era bebê. Ele não conhece Sim. as pessoas, alguns amigos do pai dele. Ele não tem contato com os amigos. Então ela pode dizer qualquer coisa, basicamente. Sim, mas faz sentido que ela tenha sido honesta. Não tem por que ela mentir nessa situação. Ela mentiu. Mas ela mentiu se transfigurando como... O que ela fez é típico dos deuses. Ok. Seria talvez atípico se ela tivesse inventado uma história à parte, né? Ela, em teoria, ela realmente se passou por alguém, né? Ok. Outra questão que eu fiquei nessa relação da Atena com o Telêmaco, é ela falando o que ele precisa fazer, e eu fiquei me questionando se é porque ela acha uma boa ideia, ou se é porque ela sabe que vai dar certo. Tipo, ele tem que fazer isso pro meu plano dar certo. Eu acho que, enfim, a gente pode analisar... Como se ela estivesse profetizando pra ele sem falar que é profecia. Acho que a gente pode analisar de duas perspectivas, né? De uma perspectiva meramente literária, olhando pro que só o texto está dizendo. E aí a gente pode fazer essas conjecturas de Atena está dizendo isso porque é o que ela quer que aconteça, porque é o que ela acha certo que aconteça, porque é o que ela sabe que vai acontecer. Mas eu acho que tem uma perspectiva mais interessante, que é porque os textos homéricos, eles têm uma perspectiva didática, né? Isso é muito curioso porque os episódios que o Homero narra, para além de mera literatura, eles tinham essa função de orientação da ação no mundo grego, né? De um exemplo do que se fazer, de como agir, um retrato dos costumes. Ok, e a recomendação dela é, se você não sabe, vai perguntar pra alguém. É o que ele faz. Ela fala pra ir pra uma ilha, perguntar pra um cara, ele faz. Sim, mas é curioso, uma coisa que ela faz no primeiro canto, ou pelo menos que é a consequência do diálogo que ela tem com o Telêmaco, é o Telêmaco assumir o controle do próprio Oikos, né, da própria casa dele. Acho que o texto dá bastante a entender que é só após esse diálogo que o Telêmaco tem com a Atena que ele basicamente toma controle da própria casa, né? Ele se sente no poder que seria o poder paterno do Odisseu, né? Ele assume, ele se coloca como herdeiro do pai dele. Mas acredito que seja essa a mensagem do primeiro canto, né? Do Telêmaco se colocando, se impondo na própria casa. É que ele fica remoendo algumas coisas. Tipo, eu não sei
que meu pai tá fazendo. Tem uma parte que ele fala, não sei nem se ele é meu pai, que eu não sei porque ele tá falando Isso é inclusive. muito curioso, porque ele menciona explicitamente que a única referência que ele tem a Odisseu ser o pai dele é porque a mãe dele disse. O que faz bastante sentido se você pensar que é um mundo em que não existe, por exemplo, o teste de paternidade, né? Uhum. É um mundo em que a maternidade é o laço inequívoco, de que você só tem certeza que você é filho da sua mãe. Você nunca tem certeza se você é filho do seu pai. Mas ele declara isso explicitamente, né? E a única referência que ele tem a Odisseu é o que a mãe dele contou. Ele fala exatamente isso. Ó. Declara minha mãe que sou filho de Ulisses, embora por mim não o saiba ao certo. Ninguém da sua filiação pode nunca saber. Filiação em referência provavelmente ao pai, né? Sim. Que a mãe dele não tem dúvida. E ele tá em toda essa questão de dúvida, ele tá agoniado, porque tá cheio de pretendentes na casa dele, querendo casar com a mãe dele não quer casar com nenhum deles, ele não quer que a mãe dele case com nenhum deles. E realmente, a partir da Atena que ele toma alguma atitude. Isso. De ir se informar sobre o pai dele, no mínimo. É possível fazer a leitura superficial de que é depois que a Atena confirma com ele que ele é filho de Odisseu, né, do grande Odisseu, do Odisseu divino, né, como um epíteto como Odisseu. Uhum. O Odisseu multiversátil, como abre a Odisseia. E que ele se impõe como o senhor daquele Oikos, né, que ele manda a mãe dormir e que ele assume, eu acho interessante esse elemento de classe, né? Ele assume a própria herança, né? Porque se um dos pretendentes se casasse com a Penélope, isso seria um grande baque na herança que o Odisseu teria deixado ao Telêmaco. Então ele toma posse parcialmente da sua própria herança. A gente comentou um pouco de epítetos. Acho que talvez faça sentido comentar que existem várias construções que se repetem várias vezes nos versos, vão se repetir ao longo de todo o texto. Por exemplo, a Glaucopis Atené, Atena de olhos glaucos, o divino Odisseu, o Odisseu multiversátil, vários dos epítetos e outras fórmulas também se repetem, e esse é o elemento que a gente chama de fórmulas homéricas. E eu acho interessante comentar que é para não ler muito em cima das fórmulas homéricas, porque elas são mais estilísticas do que carregando um significado, né? Sim. Quando é mencionado, né, a Atena de olhos glaucos, é muito mais para dizer Atena do que para dizer Atena de olhos glaucos, do que para fazer referência a Atena ter os olhos glaucos ou não. Né? É mais uma forma de dizer Atena do que qualquer outra coisa. Uhum. Assim como o Odisseu divino não é para ressaltar o caráter divino do Odisseu, né, o caráter quase divino do Odisseu. É só para dizer Odisseu. Uhum. Tem uma outra função para isso, que é encaixar na métrica. Também. Então, qual epíteto vai ser usado, especialmente no Odisseu, que tem vários, depende do quanto de espaço você tem no verso. Sim. Tanto que ele dá exemplo de alguns versos em que citam características deles que não tem nada a ver com a situação. Tipo, o esperto Ulisses, ou o astuto Ulisses, bebeu vinho. Sim. Ele não precisa ser astuto para beber vinho, mas ele precisa ser astuto para o verso ter certa métrica. Exatamente. A descrição formal de fórmula, né, é um grupo de palavras regularmente empregada sobre as mesmas condições métricas para expressar uma dada ideia essencial. Né? A ideia essencial é o que ele está comunicando, né? Atena, Odisseu, Zeus, o que seja. E ela sempre aparece também na mesma posição na frase. Né? Então, se Atena de olhos glaucos, sempre vai aparecer no mesmo lugar na frase, mas você dificilmente vai ver isso deslocado em outro lugar. Sim. A introdução aponta também que isso é uma das marcas da oralidade do texto, de que anuncia-se o Odisseu e você precisa pensar em alguma coisa que encaixe ali. E você vai colocando essas fórmulas prontas que você já tem na cabeça e já sabe mais ou menos o quanto vai ocupar de espaço na recitação e o quão bem vai encaixar. É uma das marcas de oralidade e facilita muito pro bardo, pro menestrel, pro rapsodo cantar o poema, né? Porque a gente precisa pensar que esse poema, apesar de ter sido escrito, né, em algum momento, ele ter sido redigido
e ele ter sido se preservado desde então, ele era um texto que era ouvido, né? Era um texto que era decorado por essas figuras que compunham as cortes do período arcaico, que são os rapisodos, os bardos, que eles cantavam, declamavam o poema de cor. Então faz sentido, né? Essa característica da oralidade se preserva por muito tempo ainda, né? A repetição do poema. Sim. Acho que é meio difícil de pensar o quão difícil era você ter o texto inteiro de cabeça. Então, ter algumas coisinhas prontas para você ficar repetindo facilita muito na parte de decorar e na parte de declamar, caso você esqueça alguma coisa. Eu posso trazer a história completa na próxima, mas estavam pesquisando isso, a relação dos bardos com esse declamar o poema de cor, e foram estudar comunidades que fazem isso até hoje. Foram estudar os bardos dos Balcãs, que tem essa tradição, obviamente não com os textos homéricos, mas de declamar vários e vários cantos de cabeça. Tem umas coisas interessantes que você comentou da oralidade. Tem marcas claras de arcaísmo linguístico no texto homérico, que novamente é um texto de quase 3.000 anos, e além das marcas de oralidade, porque era um texto, vamos pensar aqui que era um texto que era cantado, né, de tradições de povos de tradição oral que eram cantados, até um dado momento em que esse texto foi escrito num papel e desde então se preservou da forma mais ou menos que a gente tem até hoje, embora a nossa versão não seja a do século VII, sempre importante dizer. Não lembro de quando é o papiro mais antigo que a gente tem. Também tem essa discussão ali, de em que momento que são descobertos os textos homéricos. Exatamente. Mas muito provavelmente o texto que a gente tem reconstruído até hoje, preservado até hoje, é o mesmo texto, é essencialmente o mesmo texto do século VII, do século VIII, de quando primeiro foi escrito e que se preservou, né? Porque ninguém menciona... Sétimo, oitavo, depois de Cristo, ou antes de Cristo. Antes de Cristo. Desde a data que a gente atribui o texto, provavelmente o texto é o mesmo. Não sofreu grandes modificações. Que, felizmente, se entra aí num período em que se começa a ter preocupação com passar histórias orais para o papel. Exatamente. Antes disso, assim, tem muitas culturas, muitas histórias, mas dá para dar uma generalizada na região, em que a tradição oral é muito mais forte. Você não tem uma preocupação tão grande em preservar isso para passar para frente ou para manter uma consistência. Sim. Só para dar a informação completa, a gente acredita que é o mesmo, especialmente porque ninguém menciona divergências, né? Porque a gente pensa que é um texto, é o texto mais famoso da antiguidade, é o texto, em teoria, lido ou ouvido, conhecido por todo grego, por todos os gregos de diferentes cidades, de diferentes lugares, de diferentes dialetos, e a gente não tem nada preservado que exponha uma incongruência no texto, uma divergência de versões do texto. Nada no texto que a gente tem até hoje, né? E havia, inclusive, uma ilha de um grupo de pessoas que se reuniu que se propunha a serem os preservadores dos textos homéricos. Eles, inclusive, é atribuído a eles que eles teriam escrito vários dos que a gente chama de hinos homéricos. Que os hinos homéricos usam a mesma linguagem, mais ou menos a mesma linguagem épica dos textos homéricos, da Ilíada e da Odisseia, só que eles são posteriores, né? Eles provavelmente foram escritos, quase todos eles, por esse povo, nessa ilha, e eles são hinos aos deuses. Assim. Mas eu estava comentando dos arcaísmos. Um arcaísmo curioso é que no texto em grego, né, a hipótese hoje, uma das hipóteses mais aceitas, é de que não havia hipotaxe, né? O grego homérico não fazia uso de hipotaxe, ele preferia a parataxe. O que é cada um deles? Parataxe é mais ou menos o que a gente chama de coordenação de orações, e hipotaxe é subordinação de orações. Então, provavelmente, em muitas frases, isso não funciona bem em tradução para o português, porque a gente não fala português dessa forma. Mas provavelmente o grego homérico, em vez de fazer uma subordinada, ele fazia uma coordenada, né? Então, sei lá, o homem estava em casa, o homem que depois foi embora. Isso seria uma estrutura com hipotaxe, com subordinação, assim, um relativo. Provavelmente o grego homérico está fazendo estava em casa o homem, ele foi embora. Né? Existe esse elemento porque a hipotaxe é algo que vem depois no grego, né? É uma inovação linguística.
Então, existe essa marca desse arcaísmo do texto que faz todo sentido com a antiguidade. Uma antiguidade em relação ao período que surgiu, a hipotaxe, que é mais pra frente. Que é mais pra frente, não, faz todo sentido no sentido de ser um texto super antigo, né? É um dos textos gregos, se não o texto grego mais antigo que a gente tem. E ele preserva essas marcas arcaicas mesmo para o grego, né? O grego do Homero é o grego mais antigo, né? É um dos gregos mais antigos. Isso, como eu tinha comentado, ele é antigo pro grego clássico. Exatamente. Pro grego antigo, ele já é antigo. Embora todos eles conseguissem ler a Ilíada e a Odisseia. Uhum. Ou ouvi-la, entendê-la. Até porque eles eram acostumados desde criança, até porque os textos tinham essa função didática, de ensinar os costumes pros gregos. A gente não comentou muito o que aconteceu? No primeiro canto? Como é o primeiro episódio, a gente acaba pegando as ideias bem gerais sobre o texto, sobre Homero, sobre o contexto. Sim. Mas uma coisa que, voltando na relação do Telêmaco com a própria casa, na ausência do Odisseu, na casa dele estão os pretendentes, que, como eu falei, nem ele, nem a mãe dele gostam, nenhum deles quer que ele se casem com a mãe dele, só que estão todos ali sendo alimentados, sendo recebidos, podendo ficar o quanto quiserem, e isso parece um pouco estranho, tipo, por que você só não manda as pessoas embora? E mesmo ele saindo na jornada, ele não manda a pessoa embora. Isso é algo que traz na introdução, que é a hospitalidade, a ideia de hospitalidade que você tinha no período, de que você é, de certa forma, obrigado, moralmente, a receber muito bem quem quer que fosse em sua casa, especialmente e particularmente pessoas desconhecidas. Então, quando Mentes, no caso Atena disfarçada de Mentes, chega, o Telêmaco recebe ela e fala, não sei quem é você, mas vamos comer alguma coisa, vamos conversar, depois você me conta. Que é uma relação um pouco estranha de receber estranhos em casa, mas que é um imperativo, essa hospitalidade no período. Que inclui não só você receber bem os convidados, deixar eles ficarem enquanto quiserem, quando eles quiserem ir, não insistir para eles ficarem, de certa forma visto como uma falta de educação, e uma parte que eu sei que você quer falar, que é trocar presentes. Exatamente. A troca de presentes é uma instituição, assim como a hospitalidade, é uma instituição muito importante nesse contexto da Grécia Épica. A Grécia Épica é essa Grécia dos textos homéricos, né? Não exatamente um período histórico. Mas é muito importante nesse contexto da Grécia Épica, da Grécia Arcaica. E o que eu acho interessante da troca de presentes é que ela envolve um contrapresente. Né? Ela é realmente uma troca, né? Não é... O Telêmaco oferece, por exemplo, no caso, para usar o caso do primeiro canto, ele oferece um presente a Atena, né, disfarçada de Mentes, e isso implica que Atena teria que devolver um presente para o Telêmaco. Os dois, nessa relação, os dois sabem disso. Não é uma ação de boa vontade de quem recebeu o presente dar um contrapresente. Né? É algo esperado dessa instituição. Inclusive, eles mantinham estoques de supérfluos, de coisas, de elementos supérfluos de luxo, para especificamente presentes. Né? Então, um dos principais usos de metais nesse período e nesses textos é para a troca de presentes. E eles mantinham esse estoque e eles utilizavam isso tanto para oferecer contra-presentes quanto para oferecer presentes. Era algo para manter boas relações. Né? É curioso pensar que é um período em que praticamente é um momento histórico e literário em que quase não existe comércio. Por exemplo, no caso para ficar no caso de Ítaca. O Oikos, a casa, a família do Telêmaco, do Odisseu, da Penélope, ela é autossuficiente, em teoria. Ela não existe um sistema de importação e exportação, não costumam vir coisas de outros lugares. Tudo o que eles precisam é feito por eles, pelos próprios membros da casa. Membros da casa incluem, obviamente, os serviçais e os escravos. Obviamente, enfim, a gente pode comentar mais sobre isso outra hora. Mas incluem todas as propriedades e até os escravos e os serviçais, pessoas contratadas pelo senhor da casa. E tudo é produzido lá. E os presentes eram esse principal mecanismo de troca, de você conseguir coisas de fora. E isso é uma coisa que não só está num texto literário, como você consegue observar em escavações do período ao qual se refere, pelo menos o texto, ali do final da Era do Bronze. Isso é muito interessante para saber o quão conectado é o mundo antigo.
Eu tenho uma ideia de que hoje, com a internet e com acesso mais facilitado a veículos, a gente tem um mundo mais próximo. Só que no contexto do mundo antigo, da Era do Bronze até o 2000 a 1200 a.C., você consegue achar muitos presentes de um país no outro. Então, coisas do Egito que vão parar perto de onde é a Grécia, ou vão parar no Império Hitita, que é onde talvez tenha sido a Guerra de Troia, que hoje é a Turquia. Então, o mecanismo dos presentes ele é útil para a gente saber o quão conectado também era esse mundo, de encontrar coisas de um país no outro. Linkando essa instituição de dar presentes ao que a gente estava comentando antes do disfarce da Atena, é curioso porque o Telêmaco oferece o presente para Atena, disfarçado de mentes, só que a Atena não pode, isso deixa a Atena numa sinuca de bico. A Atena não pode aceitar o presente, porque ela está disfarçada. Você tinha comentado, ela está mentindo para ele. Ela mente. A Atena não pode aceitar um presente na forma no disfarce dela, de humano, porque ela é uma deusa. E os deuses e a instituição de dar presente também se manifesta em outras dinâmicas, né? Especialmente na dinâmica com os deuses, em que, diferente do que a gente costuma pensar, é uma relação muito mais bilateral, né? Os humanos dão presentes aos deuses e os deuses os retribuem, né? Ou melhor, os deuses pedem coisas aos humanos e os humanos retribuem com os presentes, né? Então, em teoria, os deuses só podem aceitar presentes dos humanos em que eles pediram, ou que é esperado que eles recebam. Então ela não poderia aceitar um presente que era esperado por Mentes. E ela só poderia aceitar um presente que era destinado para Atena. Só que o Telêmaco, nesse momento, não sabe que é Atena. Então seria melhor ele pegar um pernil, queimar ali, fazer um sacrifício. Falar, tó, cheira. Exatamente. E talvez tenha mais acontecendo no futuro em relação a essa troca de presentes específica. Ok, então tem um foreshadowing, então. Tem um foreshadowing. Não sei se dá pra colocar nesses termos, mas sim. A outra forma de conseguir coisas de fora nesse período é a guerra, que é o motivo de você estar fora de casa, inclusive. Mas é só curioso, né? Conseguir coisas de casa, né? Vulgo pilhagem. Vulgo pilhagem, que era vista como uma instituição legítima, né? Pelo menos para essa aristocracia, né? Isso também Isso dá uma discussão, inclusive, né? Sim. Do Menelau não ter a parte que lhe é própria. E também isso sempre interessante ter em vista que esses textos estão sendo escritos, estão sendo pensados a partir do ponto de vista da mais alta aristocracia grega. Não há em nenhum momento qualquer pretensão de olhar sobre outra perspectiva, né? Todos os personagens são nobres, do mais alto estirpe, filhos dos heróis, descendentes dos deuses. Isso, quem vai para a Guerra de Troia, as histórias que a gente fica sabendo sobre, são reis, normalmente. Exatamente. Das diversas cidades-estados de uma região que agora se chama de Grécia. E eles estão no comando desse mundo, né? Eles estão no topo desse mundo. Né? É uma confusão que tem, puxando para Troia, de que o Agamenon seria o rei que vai contra a Troia. Só que não é bem assim. Tem vários deuses ali. Menelau também é deus, Ulisses também é deus. Oi? É rei. Ah, desculpa. Fomos hereges por um momento. Isso, o Ulisses também é rei, o Menelau também é rei, o Agamenon é rei. Então, o Agamenon ele só está à frente deles, ele não é mais rei que os outros. Ele é tratado como o líder, né, dos aqueus que vão para Troia, né? Tanto que ele organiza os espólios, né, a distribuição dos espólios. Mas mesmo nessa distribuição, também é pensado a partir de uma perspectiva... Existe o certo na distribuição, né? Não é livre vontade do Agamenon, assim como a gente vai ver uma cena do Odisseu distribuindo espólios também. Também não é uma livre decisão do Odisseu, né? O Odisseu, existe o que é esperado deles. Mas pensando que são textos que olham a partir dessa aristocracia, dessa máxima aristocracia grega, a gente não vai encontrar críticas a esse modo de vida, né? Isso é talvez alguém que tenha de conflituoso que a gente vê na literatura contemporânea. É um texto que não só retrata o período, mas como retrata o período visto de cima e reforçando esses costumes, né? essa tradição. E assim, o Ulisses, o Menelau, eles realmente estão acima de outras pessoas, eles são heróis. Eles não são qualquer pessoa ali no meio. Eles são uma estirpe diferente de humano, né? Inclusive, você falou de aqueus, a gente falou de gregos. Acho que é bom deixar claro que no texto eles usam aqueus, usam Danaus também. Sim. A Penélope fala sobre a Hélade. Hélade
acredito que talvez seja mais amplo até. Uhum. Né? Porque Hellas é Grécia, né? Especialmente essa Grécia ocidental, né? Esses gregos ocidentais, que a gente costuma chamar de gregos. Isso. É que os aqueus acabam entrando na mesma seara, né? São Sim. os gregos, as pessoas estão na Grécia. Sim. Os danos também. Sim. Então talvez facilite um pouco a leitura para quem for começar agora, de que quando fala aqueus, quando fala danos, quando fala da Hélade, dos helenos, não sei se vai chegar a falar, dá para chamar tudo de grego. Sim, são todos gregos. Assim, não é um país unificado como é hoje a Grécia, são várias cidades-estados que têm regras próprias, legislação própria, só que falam uma língua comum, ou mais ou menos parecida, têm costumes mais ou menos parecidos, e esses costumes envolvem adorar deuses mais ou menos parecidos. Exatamente. Então você tem alguma similaridade entre eles, de forma que o texto costuma tratar eles no coletivo. Essas, inclusive, eles adorarem os mesmos deuses, volta naquela ideia que a gente falou, dos deuses não serem tão únicos. Sim. Dependendo de qual região ou de qual vertente está adorando determinado deus, ele tem algum outro aspecto, que não é o aspecto que a cidade do lado imagina ou que a gente tem hoje imaginando como os deuses. E essa ambivalência dos deuses, né? Se você pensar na Ilíada, o principal deus dos troianos é Apolo. O grande deus defensor dos troianos é Apolo. Só que aí você olha para a história da volta do Agamenon, né? O Agamenon, um líder que destruiu Troia, ele volta para casa, ele é assassinado. Quem pede vingança pela morte do Agamenon? Quem pede justiça pela morte do Agamenon? Apolo. Os deuses têm várias faces, né? Tem, inclusive, nesse primeiro canto ainda, acho que a última coisa que eu tenho para falar do texto, tem uma parte em que a Atena já foi embora, e até então a gente tem a ideia da Atena como ajudando Ítaca, a cidade do Ulisses, ajudando o Telêmaco, ajudando Ulisses, e cantam uma parte que critica ela. Não sei se chegou a pegar essa parte. Entre os pretendentes ali. Cantava para eles o célebre Aido, e eles estavam sentados em silêncio a ouvir. Aqui eles estão falando do triste regresso dos aqueus cantavam, ou seja, o retorno dos aqueus, dos gregos da Guerra de Troia, do regresso que de Troia, Palas Atenas lhe infligia, atribuindo a ela uma certa culpa da dificuldade no regresso. Isso. E isso é um evento muito específico da Guerra de Troia, que depois eles invadirem Troia, o Ajax, tem dois Ajax. O Ajax em questão aqui é do lado dos aqueus, que estão invadindo Troia. Ele, não sei se ele chega a cometer ou quase comete um crime de assédio sexual para tentar usar algum eufemismo, contra a filha do Príamo, que é o rei de Troia, que é a Cassandra. E ele faz isso no templo de Atenas, na cidade de Troia. E é esperado que, por ele ter profanado o templo de Atenas, os gregos, os aqueus, o punam. E isso não acontece. Então, em resposta a isso, por essa falta de punição, por essa omissão, Atenas pune o retorno dos aqueus. Quando eles estão saindo, ela joga um vento que tira eles do curso. A introdução, a nota de rodapé aqui, atribui a isso uma certa demora no retorno, principalmente no Menelau. O Menelau ele não foi atrapalhado pelo Poseidon, assim como o Ulisses foi, mas ele também demorou muito mais do que deveria. Ele está envolvido nisso. O Ajax acaba morrendo, o Ulisses é atrapalhado um pouco só, e de resto é culpa do Poseidon mesmo. Mas, assim, mesmo ela estando agora do lado deles, em algum momento ela os atrapalhou, porque ela não tem um lado fixo, necessariamente. Esse é o cantor... Eu acho que esse cantor não é um pretendente. Eu acho que ele é um cantor contratado, um cantor que está na corte da Penélope. E esse é o cantor, se eu não me engano, que a Penélope se incomoda, pede pra ele parar de cantar, porque ele tá cantando da ruína do marido dela, né? E o Telêmaco manda ela ir dormir, e deixa o cantor... Fala pro cantor continuar cantando, porque não é culpa do cantor, né? Enfim, eu postei essa tradução recentemente de que ele falando que os males do mundo não são culpa dos males que aconteceu com o pai dele, não são culpa do cantor, então o cantor pode cantar sobre isso. É culpa dos deuses, né? Mas tem momento também, né? Sim, eu concordo.
Começa a cantar sobre o marido de 10 anos atrás que não voltou pra casa. 20 anos atrás que não voltou pra casa ainda. E como ela tá esperando, né? Penélope escolheu esperar. Sim.